Muitos acreditam que a possessão demoníaca se expressa através de desejos carnais excessivos, como luxúria, atos de fornicação, bebedeiras, impurezas, desejos lascivos, heresias, entre outros. No entanto, essa concepção não é absolutamente correta. A Escritura Sagrada, em Gálatas 5, versículo 16 ao 18, nos ensina uma lição distinta. Ao vivermos guiados pelo Espírito, não sucumbiremos aos desejos da carne. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. No entanto, sendo conduzidos pelo Espírito, não estamos sob o jugo da lei. Existe uma tendência das pessoas em atribuir atos de homens e mulheres exclusivamente à influência demoníaca, quando, na verdade, nem todas as ações necessitam dessa explicação. É crucial entender que, embora os demônios possam incitar certas ações, nem todos os pecados ou comportamentos decorrem necessariamente de uma possessão demoníaca. Há uma tendência a rotular rapidamente um ato pecaminoso como resultado de possessão demoníaca, enquanto, na outra extremidade, alguns cristãos negam completamente a influência demoníaca no mundo. Cometer adultério ou idolatria, por exemplo, não indica automaticamente a presença de demônios. Essas são questões relacionadas à natureza humana, ao pecado inerente à carne. A Bíblia esclarece que os atos da carne incluem adultério, fornicação, impureza, idolatria e outros pecados semelhantes, sugerindo que a inclinação para esses atos já reside na nossa natureza humana, sem necessidade de influência externa demoníaca. Muitas pessoas, ao enfrentarem lutas internas, especialmente com pecados como a fornicação, podem acreditar erroneamente estar possuídas por demônios. Contudo, o desafio real reside na luta contra a própria carne, conforme destacado nas Escrituras, em Gálatas 5, versículo 19 ao 21, onde são listadas as obras da carne, reafirmando que aqueles que praticam tais atos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia não associa as obras dos demônios à manifestação do pecado, mas sim as classifica como obras da carne. Ela explicita que o ódio, a embriaguez, a fornicação, a luxúria, o adultério, entre outras formas de mal, não são resultantes da influência demoníaca, mas sim expressões da natureza carnal. Uma grande parcela da população se engana acreditando estar sob a influência demoníaca, sem perceber que o verdadeiro problema reside em sua própria natureza carnal. Enquanto muitos se concentram em lutar contra forças espirituais, ignoram que o verdadeiro adversário pode ser a própria carne. A carne nos incita a cometer uma vasta gama de pecados, incluindo adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, ódio, ira, inveja, assassinatos e embriaguez, entre outros. Não é necessário estar sob a influência de demônios para se entregar a esses atos. É a carne que deseja pecar, seja por prazer, vingança ou autoexaltação. A carne busca a satisfação própria, o egoísmo, a autogratificação e a justiça própria. Estas são as verdadeiras obras da carne. Além disso, o texto aborda como os maus espíritos podem ganhar acesso à vida das pessoas através de portas abertas por comportamentos e práticas nocivas. É crucial estar atento ao que consumimos visual e mentalmente, pois, como é dito em 2 Timóteo 1, versículo 7, Deus nos deu um espírito de poder, amor e autodomínio, não de medo. Esse versículo nos lembra que qualquer sentimento de medo não provém de Deus, mas do inimigo. O primeiro passo para superar esses medos é reconhecer que eles não têm origem divina. Como cristãos, é importante discernir a fonte do nosso medo, seja ele um reflexo da fragilidade da nossa carne ou um ataque espiritual, com a certeza de que não se trata de algo enviado por Deus. Esta afirmação me conduz ao tema dos filmes de terror. Eu tenho aconselhado cristãos que enfrentam dificuldades para dormir à noite depois de assistirem a filmes de terror. Como pastor, há momentos em que sou chamado à casa dos membros da igreja em horários inusitados, e ao chegar, frequentemente percebo que algo não está certo. Muitas pessoas podem discordar de mim sobre os filmes de terror,
mas gostaria de fazer algumas perguntas. Você se sentiria à vontade para estar na presença do Senhor logo após assistir a um filme de terror? E assistir a esse filme na presença de seu pastor ou mentor espiritual seria confortável para você? Há filmes que enaltecem Satanás e atividades ocultas. Recordo-me de um sermão de um pastor falando sobre um filme de terror muito popular lançado nos anos 70. Provavelmente você conhece esse filme. Ele advertiu sua congregação para não assisti-lo, mas infelizmente nem todos acataram o conselho. Uma história particularmente perturbadora é a de uma jovem da congregação que foi assistir ao filme e sentiu como se algo tivesse entrado nela. Ela voltou para casa e disse à sua mãe que não se sentia mais a mesma. Naquela noite, sua família vivenciou fenômenos paranormais em casa, algo que nunca haviam experimentado antes. Minha experiência pessoal com esse filme é notável, especialmente observando as reações das pessoas durante a exibição. O filme se torna violento e muitos espectadores reagem de maneira extrema, com alguns chegando a desmaiar. Isso me faz questionar por que alguns cristãos insistem que assistir a filmes de terror não é prejudicial. Ao fazer isso, você pode estar inadvertidamente abrindo portas em sua vida para influências negativas. Existem filmes e programas de TV que retratam práticas ocultas e bruxaria, onde os criadores contratam pessoas reais envolvidas no ocultismo para adicionar autenticidade aos seus trabalhos. Isso significa que alguns dos encantamentos e rituais apresentados são genuínos, elaborados por praticantes reais de bruxaria e ocultismo. Fico pensando quantos cristãos assistem a esses programas acreditando que são apenas entretenimento, sem perceber que estão sendo expostos a feitiços reais e a cerimônias ocultas autênticas. Como cristão, é fundamental ser criterioso quanto ao que se assiste e aos lugares que se frequenta. Consideremos, por exemplo, a narrativa bíblica de um caso de possessão demoníaca em Atos 16, versículo 16 ao 18. A história narra o encontro de Paulo e seus companheiros com uma jovem possuída por um espírito de adivinhação que gerava lucros para seus mestres por meio de previsões. Este episódio destaca que suas habilidades não eram um dom inofensivo, mas sim derivadas de uma possessão demoníaca. Tal evento na igreja primitiva reforça a perspectiva cristã de que práticas ou poderes que não glorificam a Deus, especialmente quando usados para exploração financeira, não têm origem divina. Atualmente, a popularidade de adivinhos e médiuns muitas vezes é apresentada como entretenimento ou aconselhamento inofensivo. Contudo, em muitos casos, trata-se de um meio de explorar pessoas crédulas para obter lucro. Nos raros momentos em que tais previsões se concretizam, sem ser por meio de truques ou manipulação psicológica, argumenta-se que podem originar-se das mesmas entidades espirituais obscuras mencionadas em Atos 16. Isso não significa, no entanto, uma validação de suas capacidades sobrenaturais de prever o futuro, mas reconhece a habilidade de enganar e manipular. É crucial lembrar que, apesar de sua existência milenar, demônios não têm o dom divino da onisciência, ou seja, não podem ler mentes ou prever o futuro com precisão. O que possuem é um conhecimento extenso da história e comportamento humanos, o que lhes permite fazer suposições educadas que podem parecer profecias. Eles observam a interação humana de forma imperceptível, coletando informações que podem usar para influenciar indivíduos e eventos de maneira sutil. A expulsão do demônio da jovem por Paulo demonstra que, embora entidades demoníacas possam tentar moldar as circunstâncias a seu favor, a intervenção divina pode anular suas intenções, desfazendo a ilusão de profecia. Este ato de Paulo reafirma que, apesar das aparências, o verdadeiro poder e autoridade vem de Deus. Existem apenas atos realizados por anjos ou demônios que podem causar eventos de maneira sobrenatural. Há uma crescente crença em nossa sociedade de que os fantasmas avistados são os espíritos dos falecidos. Quero esclarecer hoje que essa não é a realidade. O que muitas pessoas veem são, com maior probabilidade,
espíritos imundos ou demônios, e não almas humanas. A Bíblia é enfática ao afirmar isso. Há uma concepção errônea de que, ao morrermos, nossos espíritos ficam vagando pela terra. Contudo, as Escrituras nos orientam que, após a morte, nossas almas se dirigem ao céu ou ao inferno, não havendo um estado intermediário onde possamos retornar à terra como fantasmas. É essencial que não sejamos iludidos por essas manifestações demoníacas. A Bíblia nos alerta para evitarmos qualquer contato com os mortos e práticas ocultas, pois o diabo emprega diversos meios para nos desviar de Deus, e a crença em fantasmas é uma das estratégias utilizadas para tal. Como cristãos, devemos estar cientes das artimanhas do inimigo e mantermos-nos firmes em nossa fé, não nos deixando enganar por supostas aparições ou qualquer outro tipo de atividade demoníaca. Ao contrário, nosso foco deve estar em buscar a Deus e sua verdade, evitando sermos atraídos pelas trevas. É importante reconhecermos que existe um mundo espiritual ao nosso redor, não limitado apenas à existência humana, mas composto também por seres espirituais. Como cristãos, é nosso dever estar cientes desta realidade e nos guardarmos contra as decepções que possam surgir desse reino invisível. Obrigado e até o próximo vídeo.